Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar, nos regozijar nele. Hoje nós vamos continuar o nosso devocional que a gente faz por esse livro, Amando a Deus. Vamos lá, vamos começar? E eu acho tão interessante porque, segundo as informações meteorológicas, a primavera começa exatamente amanhã, às 3 horas da tarde. Só que os passarinhos sabem disso. Aqui na minha janela tá uma festa de passarinho que vocês não têm noção. Eu amo a primavera, gente. Eles estão cantando horrores. E eles estão super felizes. Essa felicidade passarística são eles celebrando o início da primavera. Se a própria natureza celebra o que vai vir, eu e você precisamos celebrar também. Eles estavam aqui cantando na minha janela e eu estava refletindo sobre celebração. O quanto você tem celebrado a sua vida, as suas conquistas, o quanto você tem celebrado a sua história, o quanto você tem celebrado o acordar, o dormir, o seu dia, o desfrute do seu dia, o descanso da sua vida, das coisas que você tem descansado, o quanto você tem celebrado pequenas conquistas, né? Quando você toma banho, quando você bebe um copo de água. Esses dias uma amiga minha disse que estava celebrando na casa dela uma água que ela tomou. E eu falei, mas por que você celebrou essa água, filha? Ela falou, porque eu não faço hemodiálise. Eu acho tão bonito isso. Que ela é da área de saúde e ela falou, Poliana, fazer hemodiálise é uma coisa tão difícil. Não é difícil mesmo. E não é só pessoas que não bebem água que tem que fazer hemodiálise. Não. Existem várias situações que podem estourar os rins. Várias. E, por exemplo, eu achei tão interessante isso, eu fiquei sabendo de um rapaz que o rim voltou depois, mas olha que interessante, ele ficou em alto mar deriva, teve que nadar muitas horas até conseguir se salvar, ele se salvou. Só que os rins entraram em falência renal, ele teve que fazer hemodiálise por um tempo, para os rins voltarem, justamente pelo esforço físico. Então, são várias coisas que fazem os rins pararem. E o rim é a vitalidade. E ela estava falando, Poliana, eu celebro a vida, eu celebro que eu posso beber essa água. Numa boa, eu não posso negar isso. Eu sei que é simples, eu sei que é natural e eu sei que é só uma água. Eu estava refletindo sobre isso nessa manhã. É simples, é natural, é só uma água, é só um acordar. Mas eu e você precisamos aprender o valor da celebração do nosso cotidiano. Amém? Vamos lá? Vamos começar? Nós vamos agora para a semana 36. Glória a Deus. Deus de todo consolo. Peraí. Deus quer consolar os abatidos, nos consolou. Deus que consola os abatidos, nos consolou. 2 Coríntios 7:6. Deus está no nosso solo, ao nosso lado. Isso é consolo. Um outro nome do Espírito Santo é Consolador. Ele possibilita a presença de Jesus de Nazaré ao nosso lado, pois o representa, o comunica, anuncia e o substitui. O Espírito Santo caminha conosco em nossas angústias e aflições. Sua presença é doce, confortante e revigorante. Os que amam a Deus devem experimentar orvalhos da presença do Espírito Santo em seu amor. O Consolador veio, segundo a promessa de Jesus, e ele não veio apenas sobre nós, mas está em nós. Como amados de Deus, necessitamos estar no divã do Espírito para superar nossas crises. Ouçamos a sua voz, acolhamos a sua direção.
Em amor, Ele nos toma pela mão e nos conduz a lugares seguros de Tua presença. Os meios que Deus nos consola são: 1. Sua presença. Deus manifesta Sua presença, comunica Sua graça presencial a nós por uma manifestação a ponto de percebermos a Sua presença. Isso pode ocorrer com quem o ama constantemente. Quem ama surpreende e Ele, quando for da Sua vontade, deixará que tenhamos uma percepção de Sua presença gloriosa. Isso resultará em consolo percebido na alma por meio da fé. Oséias 2,14. Palavras. A Bíblia está repleta de consolo por meio de promessas e alívios. O Senhor providenciou a palavra para o nosso consolo, pois tudo o que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15,4. Oração. O livro de Salmos é um grande exemplo de como a oração pode ser um meio de consolo, pois nos coloca de forma especial na presença de Deus. O salmista fala sempre em clamar, buscar ao Senhor e elevar a Ele a sua alma. A minha alma tem sede de ti. Salmo 63:1 diz isso algumas vezes nesse livro, que é chamado Anatomia da Alma. Sem dúvida, aquele que ama mesmo a Deus estará satisfeito em estar em sua presença por meio da oração e sendo com isso consolado. Louvor. O louvor é um mandamento bíblico e uma prática dos anjos. A Bíblia nos ensina que devemos louvar a Deus, pois Ele é digno disso. Leia Salmo 150 e perceba isso. O louvor é a expressão da alegria, mas visto que a Bíblia diz que Deus habita nos louvores, Salmo 22:3, é evidente que isso também pode trazer consolo aos que amam ao Senhor de toda a alma. Ambiente de adoração. A palavra de Deus diz que há um rio que alegra a cidade de Deus, santuário da morada do Altíssimo. Salmos 46:4. A cidade de Deus e o santuário das moradas do Altíssimo são referência de Jerusalém e o templo. O ambiente de adoração no Velho Testamento, na Antiga Aliança. Portanto, visto que agora adoramos a Deus em qualquer lugar, em espírito e verdade. João 4:24. É claro que essa promessa se cumpre no ambiente de nossa adoração a Deus. Dito isso, é certo que o Senhor também nos consolará por meio da adoração que oferecemos a Ele. Uau! Quem que precisa de consolo nessa manhã? Em várias áreas da nossa vida eu aprendi um pouco sobre a dor. Às vezes as pessoas acham que a dor dela é muito maior do que a dor do outro, por ela estar passando uma situação ou outra. Mas eu te garanto, temos medidas de dores e temos medidas de desespero e temos medidas de acolhimento. O Senhor Jesus, Ele veio aqui para nos mostrar o que é o amor. E o Espírito Santo, Ele está aqui para nos consolar de toda a nossa angústia. Você tem realmente confiado no Senhor e depositado nele toda a angústia da sua alma? Você tem entregue para o Senhor? Porque é tão fácil a gente falar que a gente é crente, que a gente é filha de Deus. É muito fácil a gente falar que a gente é cheia do Espírito Santo, até que chegue uma hora que a gente realmente precise disso. É muito fácil a gente falar que é de Deus, até que chegue uma hora que você realmente precise ser de Deus. Ser de Deus, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, implica em amá-lo acima de todas as coisas, todos os dias, mesmo nos dias de angústia. Nunca se esqueça que Ele é fiel. Ah, mas eu estou me sentindo desprotegida, desamada, jogada de lado. Jesus também se sentiu assim na cruz. E mesmo assim, Ele não intentou agir contra Deus, porque Ele sabia e Ele entendia que a despeito da sua dor dilacerante, Deus tinha um propósito. E o propósito de Jesus era torná-lo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E sabe qual? E Poliana, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? O propósito de Deus para a sua vida é que você seja uma testemunha.
Tudo isso está acontecendo com você e tudo isso está acontecendo comigo, e já está escrito que nós seríamos testemunhas. O Senhor te coloca na terra como uma testemunha dele, por ele e para ele. Então, como que vai ter testemunho se não vai ter história? Aguenta firme, respira um pouco, que o Consolador está bem aí do seu lado, te amando todos os dias até que se cumpra esse testemunho. Para você ser uma testemunha de Cristo na terra, amém? Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus, graças te damos por esse dia, graças te damos pela primavera que está chegando. Nos faça florescer no meio dessa estação. Senhor, graças te damos porque o Senhor enviou o Espírito Santo para nos consolar, nos proteger e nos amar. Senhor, te amamos, te adoramos. Nessa manhã levantamos o peito de louvor e adoração. Quero te pedir que o Senhor console os nossos corações e nos leve ao sublime conhecimento da graça de Deus. Derrama sobre nós favor, graça e misericórdia. Para que a gente ache graça também diante de Ti e diante dos homens. Nos alcance, nos preencha. Que haja separação e divisão entre nós e os que não são de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um beijo, Deus te abençoe. E até semana que vem, se Deus quiser.